Essa é a parte 5 do mangá da Gal, depois de muito tempo que vocês me pediram. Na história de hoje, vemos que o cara conseguiu ficar com a garota mais desejada do colégio, na pura sorte, ou será que não? Pessoal, não se esqueça de deixar o like. A história começa com uma garota indo se declarar para um garoto atrás da escola. Porém, logo depois vemos tudo o que houve para chegar nesse momento e nisso conhecemos o nosso protagonista. O protagonista se chama Mizumai Yoshin, um garoto que não tem amigos na escola e ele gosta de jogos de celular e sair. Mas por que isso é importante? Apenas para descrever as atitudes dele por ser uma pessoa introvertida e que sente não ter nada a ver com seus colegas. Enquanto ele pretende sair da sala, ele ouve os garotos chamando Nanami, uma das garotas de um trio de amigas, para irem ao karaokê, mas a amiga dela recusa e eles ficam desapontados. Yoshin fica pensando sobre os planos deles de irem no karaokê com as garotas e pensa quantas missões ele poderia fazer com esse mesmo tempo no jogo dele, mas nisso ele nota que esqueceu o estojo de lápis dele e volta para buscar. Ao voltar para a sala de aula, Nanami e suas amigas estão jogando cartas e ela acaba perdendo e nisso sua amiga diz que ela teria que passar por uma punição, que seria se declarar para um garoto no dia seguinte e sair com ele por um mês. Nanami fica surpresa e envergonhada, mas não tanto quanto Yoshin, que só ouviu por acaso a história toda e fica observando a situação delas. Nanami tenta reclamar dizendo que uma declaração como punição não seria algo aceitável e nisso Yoshin simplesmente sai pela porta e deixa pra lá. A amiga de Nanami fica tentando provocar ela dizendo que ela só está procurando um jeito de escapar da punição, mas ela diz que mexer com os sentimentos dos outros não é legal e que uma declaração tem que ser feita de forma séria com alguém que ela realmente esteja apaixonada. A amiga dela volta a provocar ela dizendo que, por mais que ela diga essas coisas, ela ainda continua solteira mesmo recebendo mais declarações do que as duas amigas dela, mas Nanami tenta dizer que é porque os garotos são só pervertidos que se declaram para ela enquanto olham para o corpo dela. O que a amiga dela entende bem o porquê. Nisso ela diz que ela apenas não está acostumada com homens e Yoshin, que parecia já ter ido embora antes, aparece na frente da porta apenas ouvindo a história toda e se impressiona que ela não tenha namorado. A amiga dela a abraça e diz que se preocupa que ela seja atacada por algum maluco e ela apenas responde que se é algo que ela não pode fazer não tem jeito. Ainda assim, a amiga que propôs a ideia diz que ela precisaria se acostumar com os garotos e que, se ela quiser, ela poderia tentar sair com eles enquanto tenta se acostumar, até porque mesmo que ela termine com eles, os garotos ainda ficariam contentes de terem saído com ela, o que Yoshin concorda completamente, pelo menos até pensar o que poderia vir depois disso, que seria fama para ela de a garota inalcançável que rejeitou vários, enquanto os garotos que conseguiram sair com ela seriam alvos de olhares invejosos e Yoshin já admite que não teria forças para aguentar isso. Yoshin torce para não se meter nessa situação toda, mas a gente já viu que isso não iria acontecer. Nisso as amigas dela simplesmente a obrigam a fazer isso e ela simplesmente aceita e nisso a amiga dela que deu a ideia começa a contar o plano do que ela teria que fazer, que seria se declarar para o Yoshin, já que ele é o garoto mais quieto da sala. O que a deixa bem envergonhada, mas ela aceita sem muitos problemas, o que deixa ele preocupado. Nanami pergunta como faria isso e a amiga dela menciona de se declarar atrás da escola e durante a noite Yoshin pede conselhos para um de seus amigos de jogos, o Barão. Barão diz que ele deveria aceitar a declaração dela e sair com ela, pois com isso, ela se tornaria mais acostumada com garotos e ele poderia ficar mais acostumado com as garotas, mas ele não acredita que seria assim tão fácil. Mas nisso uma outra garota entra na conversa e diz a mesma frase da Nanami enquanto pede para que ele recuse. A garota se chama Peach, ela insiste que tudo que ele precisaria dizer era não, mas Barão menciona que poderia não ser tão fácil e que por isso que ele veio pedir ajuda, até porque a garota é popular e por isso uma rejeição poderia gerar problemas para ele. Barão tenta fazer ela colocar na balança o que seria menos prejudicial aos olhos dos outros, uma garota popular ser rejeitada por um cara qualquer, ou um garoto que ninguém liga ser rejeitado pela garota popular. Nisso Barão ainda diz que ele teria uma chance de, durante esse um mês que eles estariam juntos, conseguir fazer ela se apaixonar por ele.
Ele ainda reforça que aquilo foi um jogo de punição, então ele tem garantia que ela iria sair com ele por um mês e que, se precisar, por ele saber que é um jogo de punição, ele pode rejeitá-la depois desse um mês, apesar de achar que seria melhor se eles ficassem juntos depois disso. Yoshin fica tenso imaginando que Baron estava prevendo que essas coisas poderiam acontecer e ele diz que sim e que por isso ele gostaria de saber sobre o que vai acontecer. Yoshin nota que talvez tenha um pouco de sinceridade no que o Barão disse, mas ele tenta manter claro que ele não tem desejos pelo corpo dela. Nisso, no dia seguinte, Nanami chama Yoshin para conversarem depois da aula e nisso ele menciona que ele pode parecer solitário, mas que sabe muito sobre ela. De acordo com Yoshin, Nanami é uma Gyaru conhecida por aceitar todos que tentam se aproximar dela, mas isso apenas gera vários desentendimentos de garotos que acreditam que ela gosta deles, mas na verdade, eles vivem sendo rejeitados e com isso criou-se uma aparência que ela fica brincando com os garotos. Nisso Yoshin começa a imaginar o que aconteceria caso um introvertido como ele rejeitasse a declaração dela, o quanto eles iriam ficar revoltados com ele? Yoshin começa a pensar nas consequências, pois ninguém sabe do jogo de punição exceto ela e as amigas e existem muitas pessoas que são próximas dela, fora que ele não é ninguém tão importante assim. Mas ele começa a deixar isso de lado por voltar a lembrar que ela não tem costume de interagir com garotos. Yoshin começa a imaginar se ela teria interesse em algum garoto, até porque ela sempre rejeitou todos e nisso ele nota que esse estilo dela acaba atraindo ele e por isso ele facilmente ficaria apaixonado por ela. Nisso voltamos para a situação do início, mas Nanami inicialmente pergunta se ele sabe o que ela gostaria de falar, mas Yoshin tenta se fazer de bobo e diz que não tem dinheiro e nisso Nanami acaba se irritando. Ele nota que ela não sabe que ele ouviu a conversa delas. Nanami começa a tentar se declarar e Yoshin se lembra que o barão mencionou que era melhor evitar de olhar para baixo ou para as pernas dela e que seria preferível olhar para cima. Mas nisso ele vê uma garota com um balde de água jogando pela janela. No desespero Yoshin nem ouve a declaração da Nanami e simplesmente a empurra e derruba no chão. Nanami acaba tomando um susto, mas logo em seguida a água cai nas costas do Yoshin e logo depois ele é atingido em cheio pelo balde na cabeça e desmaia. Ao acordar ele nota que está na enfermaria e começa a lembrar do que houve nisso Nanami surge feliz por ele ter acordado. Yoshin tenta se desculpar por dar trabalho para ela, mas Nanami simplesmente ignora e manda ele se deitar porque ele ainda está machucado. Yoshin diz que vai ficar bem, o que alegra ela e logo depois ele pergunta se ela se machucou com o ocorrido. Nanami menciona que está bem e nisso ele fica feliz e começa a se levantar, mas Nanami fica preocupada pois ele não tinha notado ainda, mas ele estava sem roupa. Quando Yoshin nota ele volta a se deitar enquanto se desculpa com ela. Nanami menciona que Yoshin tem um corpo mais atlético do que ela imaginava, mas nisso os dois ficam envergonhados. Enquanto o clima tenso ainda ronda o lugar, a enfermeira surge vendo os dois envergonhados e pergunta se eles não estavam usando aquele lugar para namorarem, o que deixa Nanami ainda mais tensa, mas ela diz que trouxe um uniforme seco para ele e nisso as duas saem para que ele possa se trocar. A enfermeira diz que ele deveria agradecer a Nanami, pois ela ficou do lado dele desde que o trouxe para lá e ainda brinca com os dois serem jovens. Nanami pergunta se ele está bem e Yoshin diz que sim e agradece a ajuda dela, mas Nanami diz que ela quem deveria agradecer por ele ter salvado dela de ser atingida pelo balde e a água. Nanami pergunta para ele sobre a resposta da declaração e nisso Yoshin diz que se ela não se importar de ele estar com ela então ele estaria feliz em aceitar, mas nisso Nanami fica extremamente feliz e dá um belo sorriso que impressiona Yoshin, mas logo em seguida ela tenta fingir que não era para tanto e vira a cara emburrada, o que deixa Yoshin ainda mais confuso. Yoshin tenta chamar por ela, mas nisso Nanami já pede para que eles se chamem pelo primeiro nome, já que são um casal. Yoshin diz não se sentir confortável em fazer isso, mas com o olhar fofo dela ele apenas aceita e pronto. Yoshin encara ela e compara o sorriso dela com um campo de flores e começa a imaginar que ele tem interpretado errado o que houve, mas ele diz que não pode esquecer que aquilo tudo foi apenas por causa do jogo de punição. Enquanto os dois ficam felizes se encarando, a enfermeira simplesmente começa a sorrir encarando eles e fala sobre eles não terem namorado antes, o que assusta Nanami.
A enfermeira ainda se empolga mais e diz que eles devem ser responsáveis e usar proteção, só que nisso a Nanami fica mais tensa ainda e Yoshin reclama com o comentário da enfermeira. Yoshin diz que ela não deveria falar isso pois eles são apenas adolescentes colegiais, mas ela diz que é exatamente por isso que tem que falar isso, pois eles estão na idade de fazer besteira e se não tomarem cuidado podem acabar com um bebê, mas que se estiverem bem podem ir embora. Yoshin pensa que não tem que se preocupar com isso pois eles seriam um casal apenas por um mês, mas iria manter esse aviso em mente. Yoshin fica tenso tentando pensar no que dizer no caminho de volta, pois nunca passou por isso e nisso ele fala qualquer coisa e quando olha para o rosto da Nanami ele acredita que ela ficou irritada. Nanami puxa o celular e pede para que eles possam trocar contatos e Yoshin aceita. Ele menciona que ele possui celular com um aplicativo para conversar, mas que ele nunca usa pois ele prefere usar o celular para ver informações do jogo que ele joga, o que deixa ela levemente contente. Yoshin fica curioso porque ela começou a rir. Nanami diz que ela ficou feliz porque ela seria o primeiro contato que ele teria, o que deixa ele ainda mais corado. Depois de tentar um pouco ele consegue marcar o contato dela, mas Yoshin não entende muito bem o porquê ela fez tanta questão já que isso seria uma relação de um mês apenas e isso só faz ele pensar que não entende as mulheres. Depois disso ela pergunta qual a linha de trem que ele usa para voltar para casa e quando ele menciona que seria a linha 2 ela nota que os dois pegam caminhos opostos e nisso ela dá um sorriso desanimado e se despede do Yoshin e com isso ele volta para casa imaginando que ela tenha ficado desapontada, mas ele acredita que possa ser por causa da declaração. Voltando ao jogo, Barão parabeniza Yoshin por ter conseguido e ainda ter ajudado a Nanami e pergunta se ele está destinado a ser um super-herói. Yoshin diz que não pois ele teve que passar por um aperto por não saber o que fazer no caminho de volta e por isso ele decide pedir ajuda de novo, mas Barão já adianta que ele não vai querer que o Yoshin fique dependendo dele o tempo todo. Barão ainda ajuda ele dizendo que, nessas situações o melhor a fazer é perguntar sobre as coisas que ela gosta ao invés de falar sobre si mesmo, mas nisso a Peach diz novamente que o melhor seria ele terminar logo com ela antes que ele se machuque. Barão tenta relaxar a Peach e diz que eles precisam ajudar o Yoshin e nisso ele diz que deve ter um objetivo próximo e diz para o Yoshin arrumar um jeito de conseguir ficar de mãos dadas com ela até o fim do fim de semana. Yoshin tenta imaginar se eles terem se cumprimentado quando ele aceitou o pedido dela poderia contar, mas Barão diz que não e que ele teria que arrumar um jeito para fazer ela se interessar por ele até sexta pelo menos. Enquanto ele conversava com eles, o seu celular toca e ele vê que é uma mensagem da Nanami e ele fica curioso sobre o que seria. Nanami diz que, como eles estão saindo agora, eles poderiam ir para a escola juntos e pede para se encontrarem de manhã na estação de trem. Mas nisso Yoshin fica completamente tenso sobre se ele deveria responder logo ou não e com isso ele lembra que o Barão havia dito que ele estava pensando demais e entende que só deveria responder de forma simples. Nisso ele diz que estaria contente em ir para a escola com ela e que estava animado em encontrar com ela no dia seguinte, mas logo depois de escrever ele fica preocupado pois não sabe se foi bom, mas foi o melhor que deu para pensar. Pouco depois ela responde dizendo que também está animada em encontrar com ele e nisso Yoshin fica eufórico e já explica a situação atual dele. Barão diz que uma boa ideia é chegar uns 30 minutos antes, para não deixar ela esperando e principalmente porque ele está bem animado para encontrar a namorada dele o quanto antes. Nisso Yoshin finalmente cai a ficha que Nanami vai ser a namorada dele, mesmo que por apenas um mês. Barão menciona que ele precisa priorizar a Nanami, mas nisso Yoshin lembra que ele sempre priorizou os jogos e fica imaginando se ele conseguiria mudar suas prioridades tão de repente. Depois de pensar um pouco ele decide que irá fazer o melhor que puder e nisso ele decide deslogar mais cedo para não perder a hora e enquanto isso, Nanami fica encarando o celular dela vendo a resposta dele e começa a sorrir. No dia seguinte, Yoshin chega na estação uma hora adiantado esperando chegar mais cedo para não deixar a Nanami esperando, porém, quando ele chega no local ele vê Nanami esperando por ele e ele imagina se o relógio dele estava errado. Quando ele vai falar com ela Nanami diz que precisou resolver uma coisa e por isso acabou chegando mais cedo. Nanami nota que ela chegou muito cedo,
mas que ele também se adiantou e nisso Yoshin menciona que como seria a primeira vez que ele se encontra com uma garota fora da escola ele ficou meio nervoso e nisso Nanami diz que graças a isso eles puderam se encontrar mais cedo. Yoshin nota o cabelo trançado da Nanami e se lembra do comentário do barão que dizia sobre comentar qualquer mudança que ela tivesse e nisso ele diz que o cabelo trançado dela estava fofo e isso anima bastante a Nanami, que menciona ter feito isso para ele, o que deixa Yoshin confuso. Nanami mostra a imagem de perfil do Yoshin do celular e pergunta se ele gosta desse tipo de penteado e ele dá um grito desesperado. Yoshin tenta explicar que aquilo não era nada de estranho, apenas era porque ele assistia animes e Nanami diz que por ela tudo bem e reforça que ele achou ela fofa com esse penteado. Yoshin fica feliz que conseguiu elogiar ela e nisso Nanami pede para que eles andem de mãos dadas, como um casal. Depois de muito hesitar eles vão seguindo de mãos dadas, o que rende um monte de olhares surpresos de garotas e olhares invejosos dos garotos. Nanami nota que eles estavam falando sobre eles e nisso Yoshin menciona que eles deveriam estar sentindo pena dela por estar com alguém como ele, mas nisso Nanami se irrita e manda ele parar de ficar se depreciando assim, pois agora ele é o namorado dela e ela deseja que eles tenham uma relação igualitária. Yoshin se desculpa pela frase dele e nisso Nanami fica envergonhada e nisso ele cutuca o rosto dela o que a deixa ainda mais envergonhada pela provocação. Ao chegarem na sala de aula, os dois viram alvo dos olhares de todos, mas também são recepcionados pelas amigas da Nanami que fizeram o jogo de punição, Atsumi e Ayumi. Logo que eles chegam, algumas garotas vão até a Nanami para perguntar o porquê ela estava andando com o Yoshin e pergunta se ela estava apenas se divertindo ou algo assim. Mas Nanami segura o braço dele e diz que se declarou para ele no dia anterior o que deixa todos surpresos, mas Atsumi e Ayumi começam a dispersar os curiosos o que rende um agradecimento do Yoshin que chama elas pelo primeiro nome e irrita a Nanami. Nanami reclama com o Yoshin por chamar ela pelo sobrenome, mas com as amigas dela ele nem hesitou em chamá-las pelo primeiro nome, mas nisso Atsumi menciona que ele fez isso porque não sabe o sobrenome delas e ele confirma. Nisso elas se apresentam para ele e Yoshin se desculpa por chamá-las pelo primeiro nome. As garotas perguntam se a Nanami não teria algo para falar com Yoshin e nisso ela pergunta se ele tinha planos para o intervalo e nisso ela menciona que fez um bento para ele e que poderiam comer juntos. Durante o intervalo, Yoshin pega o bento que Nanami fez e questiona se foi por isso que ela chegou tão cedo e ela diz que sim, mas nisso Yoshin fica feliz por receber o bento e preocupado pelo excesso de olhares invejosos vidrados neles. Yoshin tenta ignorar os vários olhares e apenas comer e ele se impressiona com o quanto estava bom. Ele menciona ainda que os onigiris eram pequenos e fofinhos e Nanami menciona que como suas mãos são pequenas eles acabaram ficando pequenos também. Com isso Yoshin começa a perceber que estava notando coisas até demais e decide voltar a comer para não pensar tanto na imagem dela fazendo a comida para ele. Yoshin agradece a comida e elogia Nanami, mas nisso ele nota ainda mais os olhares invejosos dos garotos contra ele. Tudo ainda piora quando, depois de terminar de comer, o estômago dele ronca o que deixa Nanami preocupada por não ter feito comida o suficiente para ele, mas Yoshin tenta fingir que não foi o caso para ela não ficar triste. Nanami diz que não está acostumada com essas coisas e por isso ela dá um frango frito direto na boca dele o que deixa ele bem tenso, mas aceita. Nanami diz que, como ele não conseguiu comer o suficiente no almoço eles poderiam comprar um bento depois da escola, aproveitando para ser um encontro após a escola entre eles. Mas ao mesmo tempo que Nanami fica contente com a ideia Yoshin só quer sair logo de lá antes que ele seja morto pelos garotos que estavam de olho nos dois. O capítulo começa com os dois saindo em um encontro após a aula para pegar uma caixa de bento, enquanto Yoshin continua lembrando do olhar invejoso dos outros garotos encarando ele. Nanami fica preocupada que ele não queira ficar de mãos dadas com ela, mas Yoshin diz que ela está errada e que ele está bem feliz de estar assim com ela. Nanami pergunta se ele não está se forçando a nada e ele diz que não precisa se forçar a isso. Nanami fica bem contente com o comentário dele e os dois continuam seu encontro até que eles encontram um bento para o Yoshin, mas ele diz que aquele parecia muito fofo para ele. Nanami brinca com Yoshin dizendo que eles parecem um casal recém-casado e nisso Yoshin apenas trava e concorda com ela que tenta amenizar a situação dizendo que ele não precisa se forçar a concordar. Nisso Yoshin diz que não está se forçando e que ele está realmente feliz com ela o que a deixa envergonhada.
Nanami começa a bater nele dizendo que ele estava provocando ela enquanto Yoshin fica refletindo sobre a situação. Nanami acaba escolhendo um bento mais simples para ele e Yoshin aceita. Nisso ela sai correndo para pagar, mas Yoshin pede para que ela deixe que ele mesmo pague pela marmita. Porém, Nanami diz que não, porque ela quer fazer algo pela pessoa que ela gosta, então não tem motivo algum para deixar o Yoshin pagar. Yoshin insiste que não quer depender dela para tudo e Nanami aceita e nisso ele vai pagar a marmita. Depois disso, ele entrega para ela e Nanami diz que dessa forma até parece um presente. Yoshin fica se lamentando de não conseguir conversar direito com ela e nisso os dois começam a conversar sobre o que ele gostaria para o almoço no dia seguinte e ele diz que gosta de hambúrgueres, mas não gosta de pimenta, por não gostar de nada com cheiro forte. Nanami concorda que ela também não gosta muito, mas ela diz que como ela quem estaria preparando ele teria que comer do mesmo jeito, já que ele disse que gostaria de comer a comida dela. Yoshin começa a ficar pensando e Nanami tenta dizer que era só uma piada, mas Yoshin diz que estava tudo bem, ele iria comer tudo que ela preparasse, o que a deixa bem corada. Depois disso, durante um evento no jogo do Yoshin, ele conversa com seus amigos sobre o encontro com Nanami, o que deixa Peach irritada. Yoshin menciona que a Nanami havia falado que ligaria durante a noite, mas ele ainda se sente mal por não dizer que ele sabe sobre o jogo de punição das amigas dela, mas Baron diz que ela claramente não liga para o jogo de punição. Baron e Yoshin começam a comentar sobre o caso e Baron diz que se ela realmente estivesse fazendo isso só pelo jogo de punição ela não iria aceitar tanta coisa tão cedo, como irem para a escola juntos ou fazer um bento para ele que na verdade ela iria tratar isso mais como um trabalho. Baron tenta explicar isso dizendo que se fosse o caso ela seria bem mais fria fora da escola e jogaria na cara dele que foi só por isso, além de mandar ele não falar com ela, mas Yoshin discorda que ela conseguisse ser tão fria. Baron diz que ele entende o lado dele e que sabe que não vai conseguir convencê-lo. Mas nisso, uma enorme bola de fogo quase atinge o Baron. A culpada disso foi a Peach, que já se intromete na história dizendo que a Nanami estava apenas gostando de zoar com ele e que ele deveria terminar com ela, mas Baron tenta acalmá-la. Baron pergunta se ele agradeceu pela comida dela, mas Yoshin diz que não, ele apenas disse obrigado, mas pediu que pelo menos ela deixasse ele pagar pelos ingredientes. Ela recusou e ele diz que quer dar algo para retribuir. Baron diz que algo que ele pode fazer seria dar alguma sobremesa ou doces para ela. Yoshin diz que isso nem passou pela cabeça dele, mas como Baron notou que ele não fez nada ainda ele decide qual seria o seu próximo objetivo. Baron manda ele chamar Nanami para um encontro no sábado, mas nisso Yoshin entra em pânico de pensar que ele está chamando a Nanami para um encontro. Baron diz que ele pode usar de desculpa ser uma compensação pelo bem. Depois de pensar muito, Yoshin aceita a ideia e Baron diz que ele deveria perguntar para ela o que ela gosta e os seus hobbies e que pode usar isso de referência quando forem ver um filme. Baron menciona que ela iria chamar ele naquela noite e eles entendem que seria o momento certo para chamar ela para um encontro. Mais tarde, naquela noite, Nanami liga para o Yoshin e se desculpa por ligar tão tarde. Nanami diz que estava falando com as amigas dela e por isso demorou tanto, mas Yoshin diz que não tem problema. Nanami pergunta para ele se ela não disse nada de estranho, afinal, foi a primeira vez que ela saiu com um garoto, mas antes que o Yoshin pudesse dizer algo ele ficou pensando o quanto ele estava ansioso por ouvir a voz da Nanami tão perto do ouvido dele. Nisso ele diz que ele adorou o encontro dos dois. Nanami diz que acredita que ele era o único calmo dos dois, pois ela sentia que estava apenas andando em círculos, mas Yoshin diz que ele estava pensando em alguma forma de retribuí-la. Nisso Yoshin chama ela para ver um filme no sábado. Mas Nanami diz que já combinou com as amigas dela de irem ao cinema no sábado e ainda diz que se soubesse que ele iria chamá-la para sair ela teria falado com ele primeiro. Yoshin fica completamente desesperado por ter pegado o pior momento possível para fazer esse pedido e acredita que não iria servir muito se fosse deixar para muito depois e então ele insiste em chamar ela, só que para domingo. Ele pergunta se ela estaria livre no domingo e Nanami pergunta se isso seria para agradecer pelo bento e ele diz que sim. Nisso ela diz que iria caprichar ainda mais no bento dele além de confirmar que eles poderiam sair no domingo. Yoshin diz que gostaria muito de saber do que ela gosta e promete que será um ótimo encontro e nisso Nanami fica completamente corada. O capítulo seguinte continua essa parte mostrando o lado da Nanami, inicialmente com ela ainda lembrando do como foi conversar com o Yoshin no celular. Logo depois, ficando completamente animada com a conversa e por fim,
começando a lembrar das coisas que passou com ele. Ela fica feliz por ele ter notado o corte de cabelo e por ter dito que ela estava bonita, além de que ela reconhece que ele fica fofo quando está envergonhado. Ela começa a se lembrar de como foi a reação do pessoal ao redor quando ela mencionou que eles estavam namorando e que ficou preocupada de colocar algo que ele não gostasse no bento. Mas nisso ela lembra do que fez durante o almoço e nota que aquilo acabou chamando ainda mais a atenção do pessoal. Além de que ela dar comida na boca dele poderia ser considerado um beijo indireto que a deixa ainda mais envergonhada. Mas ela lembra que se forem continuar juntos alguma hora eles iriam se beijar. Mas nisso, ela já fica mais tensa ainda por pensar que um simples beijo indireto já foi bem vergonhoso. Mas nisso ela se lembra que precisa preparar os bentos. Enquanto ela cozinha, ela começa a se lembrar do que houve na conversa do celular e diz ter ficado impressionada com ele chamando ela para sair no domingo depois que ela disse que estaria ocupada no sábado. Nisso Nanami nota que ela estava muito feliz e reconhece que ela quer saber mais ainda sobre o Yoshin e poder fazer muito mais coisas juntos, como beber tapioca ou até ir visitá-lo na casa dele. Ela reconhece que se continuarem juntos ainda terão muitas coisas para fazer. Nanami imagina indo para a praia ou em um festival com ele, ou até passando pelo Halloween, Natal ou até pelo Dia dos Namorados e cada vez fica mais animada. Nanami reconhece que um mês é muito curto e se lembra do jogo de punição com suas amigas. Nanami diz que estava bem ansiosa de início, mas com o tempo ela realmente gostou de tentar, mas nisso ela se lembra de algo. As amigas dela viviam dizendo que ela era muito fácil de dobrar e que por isso seria melhor ela não treinar conversas com homens com um cara experiente, mas sim com alguém bem simples. Mas nisso ela pensa se realmente é tão fácil assim de dobrá-la. Nanami diz que não é o caso. Mas ela imagina que se o Yoshin descobrir sobre o jogo de punição ele poderia acabar ficando com raiva dela e isso a assusta. Ela nota que não consegue refutar suas amigas, mas no momento ela está sempre pensando no Yoshin. Nanami diz que não quer deixá-lo triste e por isso ela quer ir evoluindo essa relação aos poucos. Mas como o Yoshin não está lá ele não pode dar sua opinião. Nisso Nanami decide que o melhor a fazer é conquistar o Yoshin e ela pretende fazer isso mirando no estômago, usando os bentos e indo se divertir, mas no que ela lembra de acabarem se beijando ela simplesmente acredita que isso ainda é muito embaraçoso para conseguir, mas acredita que ele não iria ficar com raiva dela por isso. Nanami começa a imaginar que seja uma pessoa ruim por fazer isso, mas ela acredita que mesmo que ele descubra sobre o jogo de punição ele ainda poderia perdoá-la, mas para isso ela precisaria conseguir fazê-lo se apaixonar por ela, pois ela ainda não tem coragem para admitir a verdade. Nisso ela continua trabalhando no bento e diz que vai se esforçar ao máximo, mas nisso surge outra pessoa reclamando que ela estava falando muito alto. No dia seguinte, Yoshin chega na estação 30 minutos antes do previsto, pensando em não deixar a Nanami esperando. Porém, seu plano falha e Nanami já estava esperando por ele. Nanami diz que ele a surpreendeu no dia anterior, então eles estão quites agora. Yoshin ainda tenta refutar ela, mas só aceita. Nisso ele nota o rabo de cavalo lateral dela e diz que ela ficou bonita assim. Com esse comentário, Nanami tenta se fazer de superior e diz que ele tem o direito de segurar a mão dela e comer o bento que ela fez. Chegando na escola, vemos um grupo de garotas indo falar com o senpai do clube de basquete. Mas quando ele vê a Nanami com o Yoshin ele simplesmente se irrita, mas tenta fingir que não foi nada. Yoshin diz reconhecer que não cumprimentou a Nanami direito, ainda mais levando em conta que ela não é acostumada com garotos, mas ele diz que ficou tão animado com o encontro de domingo que nem pensou muito sobre isso. Nanami reconhece que ela não é muito acostumada com garotos e que eles ainda a assustam, mas ela diz que a conversa no telefone com o Yoshin na noite anterior a fez ficar tão feliz que ela nem notou. Yoshin fica feliz por ter sido útil para ela. Mas nisso, Nanami nota que ela nunca disse para o Yoshin que ela tem problemas em se relacionar com garotos, mas Yoshin nota que não pode dizer como ele sabe, pois ele só soube disso por ouvir a conversa dela com as amigas antes do jogo de punição. Yoshin usa a desculpa de que ele achava que ela tinha problemas para se relacionar com garotos pois uma garota tão linda como ela não teria dificuldade em conseguir pretendentes então seria bem difícil que aquele encontro dos dois no dia anterior fosse o primeiro dela se não tivesse algum motivo por trás. Com esse comentário, Yoshin faz Nanami ficar envergonhada e ela apenas aceita e deixa o assunto para lá. Mas nisso, Yoshin fica pensando qual seria o motivo para Nanami ter problemas com garotos e acredita que possa ser por culpa de uma experiência ruim no passado, visto que até as amigas dela sabem disso e se preocupam com ela. Nanami diz que ele não precisa se preocupar,
pois não é nada tão sério. Ela diz que sempre teve problemas para lidar com garotos, mas não se lembra bem de um motivo para isso e acredita que se ela não se lembra é porque não deve ser tão importante assim. Nanami diz que muitos garotos são bem nojentos na época da escola e que talvez por isso ela tenha começado a ter esses problemas, mas ela ainda inclui que acredita ter começado quando ela estava no 6º ano. Yoshin fica pensando sobre o que ela disse, mas pergunta como ela sabia o que ele estava pensando. Nanami diz que é porque ela é a namorada dele, mesmo que tenha passado só 3 dias ainda. Yoshin fica imaginando como seria a cara dele se fosse contar que ele sabe sobre o jogo de punição e nisso ele decide que não pode deixar ela saber, mas nisso ele nota o tamanho dos seios da Nanami e reconhece que um garoto como ele claramente ficaria bem animado com aquela vista, mas nisso Nanami encara ele sério. Nanami se encolhe chamando ele de pervertido e Yoshin começa a se desculpar loucamente, mas Nanami diz que ela odeia esses garotos de olhar pervertido. Porém, ela diz que não liga se for ele e por isso ela iria perdoá-lo dessa vez. Yoshin fica feliz e bem aliviado com o comentário dela. Nisso o dia vai passando até chegar ao almoço. Yoshin pega o bento da Nanami e agradece pelo bento. Nanami ainda o provoca dizendo que se aquilo não for o suficiente ela poderia dar comida na boca dele de novo, mas nisso surge alguém chamando a Nanami. Com isso vemos o babaca vindo perguntar quem diabos é o cara que estava lá com ela. Nanami reclama com o garoto por ser muito teimoso e nisso descobrimos que o nome dele é Shibetsu. Shibetsu é o capitão do time de basquete da escola, mas Yoshin lembra que ele foi rejeitado pela Nanami, mas ele mesmo menciona que não significa que ele iria desistir dela por isso e nisso volta a perguntar quem seria o Yoshin. Yoshin se prontifica a proteger a Nanami e se declara como namorado dela. Yoshin fica intimidado pelo tamanho do Shibetsu, mas ele sabe que não pode fraquejar na frente da Nanami. Mas vendo como aquilo estava chamando atenção eles decidem ir para a cafeteria. Ao chegar lá, Shibetsu pergunta se aquilo era o bento que a Nanami fez. Mas nisso Yoshin faz questão de comer tudo para não deixar ele pedir e ainda elogia na frente dele. Shibetsu fica irritado e chama o Yoshin para um duelo e se ele vencesse, Yoshin iria ter que terminar com a Nanami. Mas Yoshin apenas recusa. Shibetsu fica zoando com ele dizendo que ele está fugindo de um desafio e pergunta se alguém covarde como ele poderia ficar com a Nanami. Mas nisso Nanami ignora o comentário dele e manda ele não chamar ela pelo primeiro nome, pois o único permitido a isso é o Yoshin. Shibetsu pergunta se ela acha que Yoshin é um homem melhor que ele. Yoshin diz que ele não está pensando nos sentimentos da Nanami quando pede para ele apostar ela em um duelo bobo. Ainda menciona que ela já havia rejeitado ele e que isso é motivo mais do que o suficiente para ele não precisa aceitar o duelo. Mas Shibetsu fica revoltado por ele estar usando a lógica contra ele e eu não estou exagerando. Ele mesmo diz isso. Yoshin menciona que mesmo que ele não aprove a relação do Yoshin com a Nanami eles iriam continuar juntos. Fora que ele não pode aceitar o desafio dele pois Shibetsu estava tratando a Nanami como um mero objeto a ser conquistado. Depois desse tapa na cara bem dado, Yoshin se levanta da mesa e decide ir embora. Mas Shibetsu, que já tá virando shibesta, pergunta o que tem de tão bom em um garoto tão insignificante como o Yoshin. Mas nisso a Nanami se irrita e manda ele não insultá-lo. Nanami diz que o Yoshin é uma pessoa muito melhor do que alguém como ele e que ela estava cansada de lidar com caras como ele. Nanami ainda completa dizendo que ele não parava de encarar os seios dela. Ainda diz que o Yoshin não seria o tipo de cara que fica encarando os seios dela o tempo todo, mesmo ela lembrando dele encarando os seios dela. Nisso ela se vira para o Yoshin que agradece e se desculpa pelo que houve, mas ainda não acabou. Shibesta ainda querendo ser insistente tenta segurar o braço da Nanami, mas nessa hora, Yoshin o segura e o impede dizendo ainda que se ele insistisse ainda mais a Nanami iria passar a odiá-lo de verdade. Nisso, Shibesta manda ele parar de usar a lógica contra ele e simplesmente irem lutar enquanto ele não para de chorar e dizendo que a Nanami iria entender ele caso ele vencesse. Depois de ser tão insuportável, Yoshin aceita o desafio. Shibetsu diz que seria um desafio de basquete, óbvio, onde eles teriam que conseguir fazer cestas de 3 pontos. Nanami pergunta se estava tudo bem, afinal era um duelo estúpido e que ainda poderia arriscar até demais. Mas Yoshin diz que ele tinha ficado irritado com o Shibesta objetificando a Nanami. Nanami fica preocupada com a situação, mas Yoshin diz que iria dar um jeito de vencer e Nanami diz que vai confiar no Yoshin. Yoshin diz que, como ele é um novato, ele pede para ter alguma forma de vantagem para ele, mas Shibesta, que agora se recompôs, diz que jamais iria perder um desafio de basquete e isso marca o início do duelo e do... No vídeo de hoje temos a parte 3 do mangá da Gal.
O pessoal estava quase vindo aqui na minha casa me obrigar a trazer esse vídeo, mas só estamos trazendo esse vídeo graças aos comentários e aos likes, então continuem. O capítulo começa com a Nanami esperando no ginásio de basquete e nisso as amigas dela vão até para saber do que se tratava toda aquela bagunça. Nisso Yoshin e Shibetsu chegam na quadra e Nanami deseja boa sorte para o Yoshin. Shibetsu ainda acredita mesmo que ela estava falando com ele, mas só serve para levar um fora e ficar chorando. Depois disso, as amigas da Nanami perguntaram se ele ia entrar pro clube de basquete, mas nisso as duas começaram a notar que o Yoshin até tinha um físico bonito. Nanami começa a ficar com ciúmes do Yoshin e tenta afastá-las dele. As duas ficam impressionadas e começam a rir da Nanami enciumada. Depois disso, Yoshin explica o que houve e as duas ficam irritadas por ele ter aceitado o desafio com a Nanami como prêmio. Yoshin explica que ele vai receber uma ajuda. O desafio em si consiste em fazerem arremessos de 3 pontos. Nisso Shibetsu começa a dar dicas para o Yoshin de como ele poderia fazer isso. A outra ajuda que ele iria receber é que, caso o Yoshin faça um ponto ele ganha, mas caso o Shibetsu faça mais de 8 pontos, ele ganha. Ainda assim, elas acreditam que Yoshin não teria muitas chances contra ele, mas é nisso que vem a terceira ajuda. De acordo com as palavras do Yoshin, não importa o resultado do desafio, o vencedor vai ser decidido pela Nanami. A cara das duas me representa. Elas perguntam se Shibetsu estava tranquilo com essa ideia, mas Yoshin diz que as palavras dele foram deixei ela me escolher. As duas já notam que o desafio em si é uma grande perda de tempo porque não tem como a Nanami escolher ele, mas também lembram que ele nunca foi um poço de inteligência e que ele só serve para jogar basquete mesmo. Yoshin ainda mostra ser legal dizendo que ele odiaria se o desejo da Nanami fosse ignorado, mas ele ainda fica com medo da Nanami escolher o Shibetsu. O desafio começa e Shibetsu já começa a tentar mostrar sua confiança, mas Yoshin só o ignora. Nisso Yoshin faz o seu primeiro arremesso. Yoshin acerta de primeira e garante sua chance de vitória e ouve um grito alto. Quando eles olham para o lado, Nanami estava simplesmente maluca gritando pelo Yoshin. Nisso Yoshin se prepara para o próximo arremesso. O problema é que como a Nanami disse que amava o Yoshin ele se distrai, arremessa a bola completamente torta e acertar o aro ficando com a marca de um ponto apenas. Yoshin diz depois que errou todos os outros, mas como ele acertou um já era o suficiente nisso começam os arremessos do Shibetsu. Shibetsu acaba conseguindo 8 pontos, o que daria empate, mas que também ninguém se importa, porque a decisão é da Nanami. Enquanto Yoshin imagina que a Nanami poderia estar impressionada com o Shibetsu ela pula no pescoço dele e diz que ele quem venceu. Nisso Shibetsu fica surpreso que a garota que não ligava para ele iria preferir dar a vitória para o namorado dela do que para o cara que ela não gosta. Quem poderia prever isso? Passado esse desafio, durante a noite daquele dia, Yoshin se encontra com os seus amigos no jogo e ele conta para o Barão sobre o desafio e mais um joga na cara o quanto o desafio foi uma perda de tempo e Barão enaltece de novo o quanto eles são um casal apaixonado. Mas, lógico que a Peach iria vir com um comentário agressivo dizendo que a Nanami só está brincando com ele e diz que Gyarus como ela costumam brincar com os garotos e ficar contando para as amigas para ficarem zombando deles. Nisso, Yoshin diz que agradece a preocupação dela, mas ele não acredita que a Nanami seja uma pessoa ruim. Peach acaba se desculpando pelo comentário e Yoshin diz que estava tudo bem e que ele devia agradecer a eles pela ajuda. Yoshin ainda diz que ele estava pensando demais e que deveria arrumar meios de mostrar melhor para Nanami o quanto ele ama ela, mas nisso Peach simplesmente fica chocada e decide deslogar do jogo enquanto os dois tapados ficam imaginando por que ela parecia tão estranha. Barão decide perguntar para o Yoshin sobre o encontro que ele vai ter com a Nanami em breve e Yoshin lembra que ele tem que perguntar para a Nanami no dia seguinte na escola. Nessa hora, Nanami manda uma mensagem para o Yoshin perguntando se um beijo no rosto seria o suficiente para ser uma recompensa pelo que houve naquele dia e Yoshin fica corado e imagina que ele ficaria muito feliz, mas o coração dele não iria aguentar tanta alegria. Enquanto isso, vemos o ponto de vista da Nanami sobre a mensagem e ela diz que queria ver qual seria a reação dele. Nanami ainda começa a pensar sobre o Shibetsu e deseja que ele fosse mais parecido com o Yoshin, já que ele não ouve os comentários dos outros e ainda atrapalhou os momentos deles. Fora que ele ainda achava que precisava provar a relação dela com o Yoshin sendo que eles não têm nenhum tipo de proximidade. Por outro lado, ela nota que o Yoshin é gentil até demais e que cuida bem dela, mas ela pensa se ele não gosta de ficar flertando ou algo assim, pois ele só chega a dizer o que sente mesmo quando está mandando mensagens.
Só que ela também lembra que ele consegue ter seus momentos sendo bem ativo e legal sem ficar envergonhado. Nanami começa a ficar pensando tanto sobre o assunto que ela acredita que ele possa pedir a recompensa no dia seguinte. Mas ela acredita que ele não vai querer um beijo no rosto, mas sim na boca mesmo. Nisso Nanami fica toda corada fantasiando com esse momento, pelo menos até a irmã dela, Saya, surgir provocando ela. Nanami reclama com sua irmã por estar espiando ela, mas Saya reclama com sua irmã porque ela estava muito tempo no banho enquanto só ficava fantasiando. Nanami pede para ela sair e Saya a deixa em paz, mas nisso Nanami volta a ficar feliz pensando que a partir do dia seguinte eles poderiam ficar juntos sem ninguém para ficar atrapalhando. No dia seguinte, Shibetsu já chega querendo falar com os dois e deixa Nanami irritada pelo quanto ele é teimoso. Shibetsu diz que tem algo para falar com eles. Mas Nanami, já sem paciência, manda ele deixá-los em paz, porém, Yoshin diz que iria ouvir o que ele tinha para dizer. Nisso Shibetsu diz que a Nanami não precisava mais se preocupar, além de que ele começou a chamá-la de Barato-kun. Shibetsu diz que ele tinha coisas para resolver com Yoshin, o que impressiona os dois. Yoshin pergunta o que ele teria para falar e diz que é meio estranho o Shibetsu vir conversar com ele depois de perder no desafio, mas Shibetsu decide ir direto ao assunto. Shibetsu pede para serem amigos. Ele diz que mesmo que ele tivesse alguma ajuda, o Yoshin ainda iria vencer e reconhece que ele realmente merece ficar com a Nanami e por isso ele decidiu que queria ser amigo deles. Yoshin diz que acredita ser um pedido inocente, mas Shibetsu já mostra que ele quando diz que sendo amigo do Yoshin ele poderia ficar mais perto da Nanami. Yoshin diz que é difícil odiar ele quando ele é tão sincero. Mas Nanami diz que as garotas comentaram com ela que Shibetsu é bom apenas no basquete, pois ele é um completo incompetente para qualquer outra coisa. De acordo com Nanami, a popularidade dele vem do fato de ele atiçar os instintos maternos das garotas. Mas nisso Nanami nota que estava agindo sem pensar de novo e Yoshin brinca dizendo que ele estava atiçando os instintos maternos dela também, mas Nanami tenta dizer que não pois ele não para de encarar os seios dela e ele tem um olhar obsceno. Mas Shibetsu tenta fingir não ouvir nada e pergunta se ele aceitaria ser amigo dele. Yoshin diz que estaria tudo bem para ele, mas com uma condição, que seria que ele jamais iria entregar a Nanami. Shibetsu começa a rir e diz que eles realmente formam um belo casal e depois disso ele encara a janela pensando que está na hora de procurar um novo amor. Nanami nota que ela jamais imaginaria que ele fosse aceitar fácil a relação dela com Yoshin e nota que ele talvez seja um cara legal. Shibetsu acaba chamando Yoshin para o time de basquete. Nisso a Nanami fica feliz pelos esforços do Yoshin estarem sendo reconhecidos, mas ela fica preocupada que o tempo que eles teriam juntos seria reduzido. Nisso Yoshin acaba recusando o pedido do Shibetsu, dizendo que ele não quer reduzir o tempo que passa com a Nanami, o que a deixa bem feliz. Shibetsu acaba ficando desanimado, mas diz para que ele pode sempre falar com ele caso mude de ideia e nisso ele vai embora. Nanami fica feliz por finalmente estarem sozinhos, mas ela ainda provoca o Yoshin dizendo que ele provavelmente iria preferir ir com o Shibetsu. Yoshin se desculpa por ter parecido isso e Nanami diz que apenas queria passar mais tempo com ele. Nisso Yoshin promete que se mais alguém tentar roubar ela, a tratando como um tipo de prêmio, ele iria impedi-lo. Nanami acaba sorrindo com o comentário do Yoshin e diz que o rosto dele estava ficando vermelho, mas Yoshin nota que ela também estava corada. Yoshin comenta que ela também estava corada e Nanami nem consegue esconder e diz que não conseguia evitar de ficar feliz, pois o seu namorado havia dito uma coisa bem legal. Nanami pega o braço dele e diz que isso era uma recompensa por ter sido tão legal nesses dias, mas já adianta que eles não iriam conseguir se ver no dia seguinte. Yoshin lembra que ela tinha dito que iria ao cinema com as amigas dela e ele apenas diz para ela se divertir. Nanami fica pensando que ele parecia estar bem animado de passar tempo com ela e imagina se ele conseguiria aguentar esse momento sozinho. Yoshin diz para Nanami que ele poderia ficar solitário por estar sozinho por um dia, mas ele iria esperar pacientemente enquanto aguarda o domingo e nisso Nanami fica corada de novo e diz que vai mandar um monte de mensagens para ele. O capítulo seguinte começa com Yoshin no jogo online, mas ele parecia bem distraído, o que preocupa seus amigos. Ele diz que estava preocupado porque no dia seguinte ele iria sair no seu primeiro encontro e nisso Peach pede para ele tomar cuidado que surpreende ele por ela ter sido gentil. Apenas para logo depois ela dizer que a Nanami iria acabar com ele insultando ele de várias formas.
Barão pede para ela não ser tão malvada e Yoshin diz que ele está mais ou menos pronto. Barão tenta animar ele e diz para Yoshin se preocupar mais com o seu encontro e reforça que ele deveria tentar fazer ela aproveitar o encontro, o que deixa o Yoshin preocupado que apenas estarem juntos não seja o suficiente para ela. Barão pergunta para o Yoshin que roupa ele pretendia ir no encontro e Yoshin diz que, como boa parte das suas roupas eram pretas, ele só iria pegar algumas roupas confortáveis e pronto, o que deixa os dois bem preocupados. Nisso Barão pede para o Yoshin pedir ajuda para o Shibetsu. Depois disso, Shibetsu, que estava no treino do time de basquete, recebe uma ligação do Yoshin pedindo uma dica sobre a vestimenta dele e manda uma foto de como ele estava, pede a opinião do Shibetsu. Porém, quando Shibetsu vê a foto ele simplesmente surta perguntando por que o Yoshin estava todo de preto e pergunta se ele seria um tipo de serial killer ou um ninja. Shibetsu se desespera e diz para ele ir atrás de alguma roupa nas lojas, nem que seja de promoção, e nisso Yoshin acaba saindo para comprar roupas e fica feliz que Barão e Peach tenham notado a péssima escolha dele. Yoshin percebe que, depois do comentário do Shibetsu, ele começou a notar melhor os olhares das pessoas e nota que, apesar de achar que tinha tudo pronto, na verdade ele não tinha tempo a perder jogando. Nisso Yoshin acaba indo para o shopping que ele combinou o encontro com Nanami. Depois de escolher algumas roupas, ele nota que isso sairia bem caro para alguém que não tinha um trabalho de meio período e que ele só iria gastar agora por causa do seu encontro no dia seguinte. Nisso, ele começa a lembrar que a Nanami não tem um trabalho de meio período também. Com isso ele começa a imaginar a Nanami trabalhando e deseja que pudesse trabalhar com ela, mas ele lembra que ele vive fazendo besteira por ficar observando ela e que também teria ainda que mostrar as opções de roupa que ele iria comprar para o Shibetsu avaliar. Lembrando das dicas, ele compra umas roupas mais refrescantes e nisso ele está pronto para o encontro. Yoshin fica imaginando o que eles poderiam fazer no encontro do dia seguinte quando ele ouve uma garota gritando para alguém deixá-la em paz. Yoshin nota que eram as amigas de Nanami e lembra que elas iriam ver um filme. Nisso ele ouve elas dizendo que tinham namorados, mas os três buchas que estavam importunando insistem dizendo que estava tudo bem e pede para irem todos juntos se divertir. Os caras ainda dizem que elas podem se divertir sem que eles saibam. Depois de tanta discussão Yoshin chega à conclusão que a Nanami estaria com elas. Mas, mostrando mais um nível de burrice do protagonista, ele encara as duas com uma Nanami de óculos e não faz ideia de quem seria aquela garota misteriosa. Depois de muito pensar no que poderia fazer para ajudá-las, Yoshin intervém conversando com as garotas, o que irrita o babaca tagarela, que insulta as roupas do Yoshin. Nisso ele encara a garota de óculos e acredita que talvez ela seja Nanami. Yoshin então diz que ele é o namorado da garota de óculos e que é natural ele vir ajudá-la quando precisa. Mas nisso, os três patetas começam a rir dele por não acreditar que ele seja o namorado dela, mas eles mandam ele levar a garota de óculos e deixar as outras. Mas Yoshin diz que não, pois elas já rejeitaram os três várias vezes e Yoshin não poderia ignorar as amigas dela. Nisso o babaca tagarela segura o Yoshin pelo pescoço e manda ele parar de querer parecer legal, sendo apenas um introvertido, mas nisso ele sente uma mão no ombro. Nesse momento, finalmente, os guardas do shopping decidiram surgir para acabar com a palhaçada dos três patetas. Yoshin acusa o babaca tagarela de estar agredindo ele e pergunta se eles não chamaram a polícia ainda. Nisso o babaca reclama dizendo que não fez nada, mas Yoshin diz que só de ter pegado ele pelo pescoço já pode ser considerado agressão, fora as inúmeras testemunhas. Yoshin ainda joga a culpa nos dois imbecis extras dizendo que eles seriam culpados do mesmo crime, mas nisso os dois já começam a dizer que não tinham nada a ver e que ele só tinha chamado eles para irem pegar garotas. Nessa hora, os dois saem correndo e deixam o babaca sozinho e Yoshin diz que eles não fizeram nada, mas o babaca não o larga e só faz os guardas encararem ele mais ainda e no fim ele é levado de lá. Depois dessa perda de tempo, as garotas agradecem o Yoshin pela ajuda e entregam uma lata de refrigerante como agradecimento. Yoshin diz que precisava intervir antes que ficasse perigoso. Atsumi diz que se não fosse ele vindo ela ia enfiar a porrada neles. Yoshin pergunta se ela é tão forte assim. Atsumi diz que como forma de se proteger de caras que ficam doidos pelos dela, o irmão dela, ou no caso, o namorado dela, a treinou. Yoshin fica confuso, até que a Yumi explica que o namorado dela acabou virando meio-irmão dela. Ela menciona que o namorado da Atsumi é um famoso artista marcial chamado Otofuki Soichiro,
mas nisso Yoshin se impressiona por estar namorando o meio-irmão dela. Só que com isso, Atsumi fica desesperado explicando que eles não são irmãos biológicos, então eles podem se casar, mas a Yumi tenta acalmar ela. Yoshin fica preocupado que ele tenha feito algo desnecessário, mas Atsumi diz que não, pois se ela voltasse com um arranhão que fosse, o namorado dela iria ficar tão preocupado que iria começar a acompanhar ela em todo lugar que ela fosse. Nisso, a Yumi diz que não pode subestimar o Yoshin, mas ele não entende bem o que ela quer dizer, até que ela manda a sua amiga misteriosa se juntar à conversa. Nessa hora, Yoshin nota que aquela garota que era Nanami de óculos, na verdade, era Nanami. Ele reconhece que tinha percebido isso antes quando olhou direto nos olhos dela. Yoshin diz que deveria ter perguntado logo de início se ela estava bem, mas ela diz que sim e que está feliz por ele ter reconhecido ela naquelas roupas. Yoshin começa a pensar que ela estava nervosa com a situação toda porque ela estava sendo importunada por um daqueles caras. Nanami menciona que ela gosta de usar esse tipo de roupa para sair com as amigas e imagina que o Yoshin poderia estar desapontado, mas ele diz que não e ele diz que ele parecia uma barata depressiva e que aquilo sim seria um visual ruim. Nessa hora, as amigas da Nanami começam a se segurar para não rir dele, enquanto Yoshin imagina que não seja ruim se autodepreciar para ajudar a Nanami a ficar mais feliz com o visual dela. Atsumi elogia o Yoshin por ter reconhecido a Nanami e a Yumi diz que aquilo seria o poder do amor. Mas Yoshin diz que ele não estava reconhecendo ela por causa do óculos. Ele diz que aquele visual dava um ar tão diferente dela que ele achava que era uma irmã dela, só que quando ele a encarou nos olhos ele começou a acreditar que fosse a Nanami, mas não tinha tempo para tentar confirmar. Atsumi ainda provoca a Nanami dizendo que ele reconheceu ela quando a encarou nos olhos, mas Yoshin enaltece que ele só a reconheceu quando elas falaram que era ela. Yoshin acredita que aquilo decepcionou a Nanami, mas ela diz que não é que ela ficou feliz por saber que o Yoshin é um cara tão legal que faria o que puder para ajudar pessoas com problemas. As amigas de Nanami começam a provocar os dois e perguntam se iriam querer que aquilo virasse um encontro, mas Yoshin diz que aquele dia era para elas aproveitarem entre elas. Ele ainda menciona que não poderia sair com a Nanami vestido daquele jeito e que foi lá apenas para comprar roupas para o encontro deles. Nanami diz que ele não precisava comprar roupas novas, mas a Yumi diz que ela devia deixar ele fazer isso, afinal ele estava querendo ficar bonito para ela. Depois disso, elas se despedem e vão aproveitar o passeio delas. Nessa hora, Nanami se vira e pergunta como Yoshin iria querer que ela fosse encontrar com ele, mas Yoshin diz que o visual que ela escolher ele vai gostar, o que a deixa feliz. No dia seguinte, Nanami e Yoshin se encontram e ela agradece pela ajuda no dia anterior e Yoshin enaltece que ele teria que agradecer ao Barão e ao Shibetsu. Nanami acaba perguntando para ele como estava o visual dela. Nisso Yoshin diz que ela ficou bonita e isso alegra Nanami. Ao chegar no cinema, eles encaram um filme em cartaz e Yoshin pergunta se estava tudo bem pegar um filme de uma série com vários outros anteriores, mas ela diz que estava tudo bem e menciona que ele não precisava assistir todos os filmes da saga. Yoshin descobre que havia mais de 20 filmes naquela saga. Nanami diz que eles poderiam pegar para assistir todos os outros filmes depois se ele ficar interessado e Yoshin começa a pensar no caso e lembra que um mês seria muito pouco tempo para ver tanta coisa. Yoshin fica se perguntando por que ela estava indo tão longe por um jogo de punição. Nanami pergunta para ele se ele iria preferir assistir os filmes sozinho, mas Yoshin, que notou que devia se concentrar no encontro, diz que seria bem difícil pegar para ver sozinho tantos filmes. Yoshin acaba dizendo que isso levaria mais de um mês para conseguir ver tanta coisa, o que deixa Nanami preocupada pensando no jogo de punição, mas ela tenta voltar a se acalmar. Nanami pergunta se conseguiriam continuar juntos mesmo depois disso acabar, mas ela diz que nada iria mudar entre eles. Nanami menciona que a série continua lançando mais filmes e Yoshin diz que eles continuariam juntos para sempre mesmo. Nisso, Nanami pergunta se ele realmente nunca teve uma namorada, pois ele não parecia estranhar nada do que ele estava fazendo. Mas Yoshin diz que ele planejava vir com aquele visual todo de preto e que Shibetsu disse que ele parecia um serial killer ou um ninja. Nanami provoca ele dizendo que ele a salvou com o ninjutsu dele. Passada essa conversa, os dois se sentam para ver o filme. Nanami pergunta se ele não quer mesmo que ela pague metade das coisas, mas Yoshin diz que isso seria uma compensação pelos bentos e por isso ele pretendia pagar tudo.
Quando começa o filme, Yoshin encara Nanami e ele nota que ela estava encarando ele e Yoshin diz que ela parecia a pessoa mais linda que ele já viu. O filme vai seguindo e passa a cena de declaração do protagonista e Yoshin fica animado e começa a pensar que nisso poderia começar uma cena de sexo, mas ele começa a pensar que não iria acontecer isso porque é um filme de super-herói. No que ele volta a pensar na Nanami, ele se vira para encarar ela e vê a Nanami o encarando também e ela diz que era bem embaraçoso aquilo. Até que os dois colocam a mão no braço do assento e ficam de mãos dadas. Depois do filme, eles ficam comentando sobre as cenas impactantes e lindas do filme. Mas nisso, Nanami pergunta se ele estava encarando ela ao invés de prestar atenção no filme e Yoshin sente que foi pego no flagra e tenta dar uma desculpa. Yoshin fala de irem pegar algo para comer. Depois de um tempo, eles notam que estava ficando tarde e Nanami pergunta sobre o jantar do Yoshin, mas ele diz que iria apenas pedir alguma coisa por delivery. Nanami fica preocupada porque não seria muito saudável e ele diz que apenas não é muito bom na cozinha. Nisso, Nanami se prontificou a fazer o jantar para ele na casa dele. Ao chegarem na casa do Yoshin, eles começam a fazer gyozas juntos e Nanami agradece a ajuda do Yoshin. Nanami menciona que fazer gyozas juntos faz eles parecerem um casal e nisso ele fica envergonhado. Mas quando ele encara os gyozas da Nanami ele diz que eles são bem bonitos e ela pensa que ele falava dela. Yoshin diz que há uma clara diferença entre os dois. Nanami menciona que ele está indo bem pela primeira vez, já que o pai dela tenta bastante e não consegue fazer tão bem. Depois de ficar tudo pronto, eles jantam e a Nanami decide ir lavar a louça. Depois de tudo arrumado, Yoshin diz que vai acompanhar a Nanami até a casa dela, até por estar muito tarde e querer evitar que algo como o que houve no dia anterior aconteça de novo. No caminho para a casa da Nanami, ela se pergunta se ficaria melhor dizer que fez os gyozas na casa da Tsumi, pois como sobrou ela estava levando para casa. Yoshin diz que depois de todo o encontro ele realmente gostou de cozinhar com a Nanami. Nesse momento, ele diz que estavam na vizinhança dela e eles pretendem se despedir, mas nisso uma sombra enorme surge atrás do Yoshin. Quando ele nota, Yoshin fica na frente da Nanami tentando protegê-la, mas começa a ser intimidado pelo tamanho do sujeito que se aproximava. Quando ele imaginava que teria que impedir ele de se aproximar da Nanami, ela chama o sujeito de pai. Nisso o homem tira seus óculos e pergunta para Nanami quem era aquele garoto andando com ela. Fudeu de vez! O capítulo começa com Yoshin e Nanami chegando na casa dela e sendo recebido pela mãe dela e a irmã, Saya. Saya começa a provocar a irmã dela enquanto analisa o Yoshin e diz que ele parece ser bem bobo, mas não parece ser do tipo violento, o que mostra que ele é perfeito para Nanami. Nanami se pergunta como elas sabiam que ela tinha um namorado, mas a mãe dela diz que ela começou a fazer mais bentos e passou a usar maquiagem mais frequentemente, algo que ela não fazia para sair com as amigas. Nanami se impressiona que elas notam isso, mas Saya diz que elas moram juntas, então fica bem fácil notar as mudanças de atitude. A situação muda quando o pai delas entra em casa e elas notam que eles se encontraram no caminho. Yoshin já começa a se desculpar por trazer a Nanami tão tarde. Ele tenta amenizar pro lado dela dizendo que ele foi o culpado disso, mas o pai dela diz que eles vão conversar sobre isso depois, mas ele concorda que realmente estava muito tarde e ela poderia ter voltado de táxi. Yoshin aproveita para se apresentar como namorado de Nanami, nisso todos se apresentam para ele. A mãe, Tomoko, a irmã, Saya, e o pai, Genichiro. Eles se sentam na mesa para conversar onde o Yoshin explica tudo o que houve e Genichiro diz que tem apenas uma coisa que deixou ele irritado e pergunta se ela sabe o porquê. Yoshin chuta que seja porque ela não comentou que ela tinha um namorado. Genichiro admite que, como pai, ele realmente ficou um pouco chateado com isso, mas visto a situação, ele notou que o Yoshin era uma pessoa boa e ele ficou mais relaxado. Tomoko aproveita e comenta que ela também gostou da atitude dele, mas ainda deixa a dúvida do motivo de ele estar irritado. Ele diz que foi porque a Nanami mentiu. Nisso, Yoshin começa a lembrar das várias vezes que a Peach dizia que ela poderia estar mentindo para ele e o barão comenta sobre ela ter se declarado por um jogo de punição e isso começa a perturbar o Yoshin. Genichiro diz que ele não se importa que ela tenha mentido para sair para um encontro, mas sim por ela ter passado a noite na casa de um garoto. Mas nisso Tomoko se mete na conversa e enaltece o quanto ela estava feliz preparando os bentos e Genichiro só consegue aceitar o comentário da esposa.
Mas ainda ele fica enfurecido pensando que pode ser o motivo para eles terem demorado tanto para ela voltar para casa, mas vendo que ele estava se deixando levar, Genichiro se acalma e pede desculpas por parecer irritado. Ele tenta dar um comentário mais tranquilo, dizendo que ele fica feliz de ver a Nanami, que sempre teve problemas com garotos, conseguiu um namorado. Tomoko diz que gostaria que ela comentasse isso antes, mas ficou tranquila de como acabaram se conhecendo. O problema é que Nanami menciona ser por isso que ela não dizia. Nanami se levanta irritada com o pai dela dizendo que ela odeia o fato de ele sempre dizer coisas estranhas e por isso ela não queria falar do Yoshin. Genichiro fica confuso pois ele não faz ideia do que ela estava falando, o que irrita ainda mais a Nanami que diz que ele havia mencionado que não iria reconhecer nenhum garoto que não fosse mais forte do que ele. Nisso, Yoshin já surta imaginando que teria que lutar contra o pai dela e Nanami ainda confirma que seria exatamente isso. Yoshin fica preocupado com essa possibilidade e imagina que ela está indo longe demais para uma relação de jogo de punição e imagina que ele poderia arrumar um jeito de cair fora dessa. Porém, depois de lembrar os momentos que eles estiveram juntos, Yoshin decide que ele não pode fugir disso e promete para ela que não vai deixar que eles o separem. Nanami fica emocionada e Tomoko ainda comenta que ficou até com inveja de tanto amor entre eles, o que faz ele lembrar que eles estavam por lá. Genichiro pergunta se ele realmente disse isso, o que volta a irritar Nanami. Mas dessa vez, Tomoko se levanta como uma completa yandere maluca e pergunta como ele pode não lembrar de dizer isso, o que faz o Genichiro se tremer de medo da esposa e pergunta quando foi que ele disse isso. Nanami menciona que foi quando ele estava bebendo com o irmão da Tsumi. Depois de pensar um pouco ele explica que não foi bem isso que ele quis dizer. O que houve foi que o irmão da Tsumi estava preocupado com os garotos tentando dar em cima dela. Nisso ele deu uma ideia de que ele poderia dizer que a condição para alguém sair com Atsumi seria conseguir vencer ele em uma luta. Ele ainda completou dizendo que, se estivesse no lugar dele, Genichiro diria que ou o cara derrota ele em uma luta, ou ele não o reconheceria como alguém digno para estar com ela. Nanami começa a pensar no quanto Atsumi é popular e pergunta se ele realmente disse isso como uma dica e Genichiro diz que ele jamais iria falar algo assim sobre ela ou a irmã dela. Nanami tenta confirmar se o Yoshin não iria precisar lutar contra ele e Genichiro confirma, dizendo que ele não treina todos os dias para sair batendo nas pessoas. Yoshin fica curioso sobre ele e pergunta se ele não é um artista marcial, mas Genichiro diz que é apenas um assalariado comum. Yoshin pergunta por que ele treina tanto, já que, mesmo Yoshin treinando no tempo livre, ele não chega nem perto do tamanho do Genichiro. Nanami percebe isso e comenta que o Yoshin tem um abdômen bem definido, enquanto o pai dela é praticamente um armário, mas nisso ela não percebe que falou demais. Até que Genichiro resolve perguntar como ela sabe tão bem o quão definido é o corpo do Yoshin e ele imagina que eles já andaram fazendo safadezas. Mas Nanami explica que quando Yoshin foi salvá-la do balde ele acabou se machucando e o uniforme dele ficou todo molhado enquanto ela teve que levá-lo para a enfermária. Genichiro diz que iria confiar neles dessa vez, mas já adianta que vai ser difícil continuar confiando se ela continuar a contar essas mentirinhas. Tomoko ainda completa dizendo que eles não precisam contar tudo, mas seria bom contarem sobre os encontros pelo menos, e ainda diz que não precisam se preocupar tanto com ela tendo o Yoshin por perto. Tomoko ainda diz para o Yoshin continuar treinando, já que a Nanami gostava muito de ver o seu pai treinando. Quando ela menciona isso, Genichiro diz que o motivo de ele começar a treinar foi por culpa da versão de garotos da Nanami. Nisso eles pegam um álbum de família e pergunta se ela se lembra quando foi que ela começou a ter essa versão a garotos. Mas tudo que ela consegue dizer é que foi por volta do 6º ano e que surgiu do nada. Depois de ficarem elogiando as fotos antigas da Nanami, Genichiro começa a explicar sobre o passado dela, dizendo que a Nanami costumava ser bulinada na época do fundamental e que, por isso, um acidente ocorreu, mas Nanami simplesmente não se lembra o que seria. Genichiro diz que não se impressiona que ela tenha se esquecido por causa do choque e imagina se pode chamar isso de bênção. Tomoko completa dizendo que desde então a relação dela com os garotos acabou mudando e ela não conseguia mais lidar com eles. Genichiro decidiu começar a treinar para garantir que ele poderia proteger ela se precisasse e com o tempo a Nanami conseguiu boas amigas o que fez essa versão a garotos dar uma diminuída. Yoshin lembra que ela havia mencionado sobre isso antes e decide prometer a eles que iria proteger a Nanami e que jamais iria fazê-la ficar triste e pede a bênção dos pais dela.
Tomoko comenta que aquilo foi bem formal e Genichiro fica contente de notar que ele finalmente teria um genro. Nisso ele dá a bênção ao Yoshin, que fica preocupado que sua atitude possa ter irritado a Nanami. Mas a real é que ela ficou completamente emocionada com aquilo e ele conclui que só precisaria continuar a proteger ela e percebe que, algo que começou como um simples encontro virou tudo isso. Yoshin tenta dizer para Nanami que eles iriam dar o seu melhor para que a relação durasse, mas ela estava viajando demais para ouvir e nisso Genichiro decidiu que iria levar o Yoshin de volta para casa. No meio do caminho, Yoshin agradece por tudo que eles contaram da Nanami para ele. Genichiro diz que eles jamais comentaram isso com ninguém e Yoshin fica preocupado se estava tudo bem contar isso para alguém que ele acabou de conhecer, mas Genichiro diz que ele confia na habilidade dele de notar a índole das pessoas. Ele estende a mão para Yoshin dizendo que ele está feliz em confiar a Nanami para alguém como ele e os dois se cumprimentam enquanto Yoshin lembra do que ele disse e reconhece que ele não é exatamente um cara tão legal assim, pois assim como a Nanami escondia algo, ele não foi completamente honesto também. Enquanto Yoshin e Genichiro conversavam no caminho, Nanami foi se arrumar para tomar banho e acabou vendo a quantidade absurda de mensagens das amigas dela perguntando como foi o encontro, mas Nanami diz apenas que estava tarde e explicava depois. Nisso ela começa a pensar sobre tudo que houve naquele dia e no como Yoshin foi corajoso aceitando o desafio do pai dela e depois ainda fazendo um pedido formal daqueles. Aos poucos ela começa a fantasiar com ele se casando depois do colegial e vivendo juntos durante a faculdade, com direito a dormirem juntos, mas nisso ela já espera que sua irmã surja na porta, o que não acontece dessa vez. Ao sair do banho, ela recebe uma ligação do Yoshin dizendo que se divertiu muito no encontro e que gostou de saber mais da Nanami. Nisso ele já a chama para outro encontro na próxima semana, o que a Nanami aceita. Mas assim que ela sai do banheiro, Sai estava esperando para falar com ela e já começa provocando a Nanami dizendo que ela estava com uma cara muito contente e que o Yoshin é realmente um cara bem fofo e que gostaria de um namorado como ele. Nanami já corta o papo dizendo que não iria entregar o Yoshin para ela. Saya já a encarou séria dizendo que gostaria de ter um namorado igual a ele, mas isso não significa que ela pretendia roubá-lo da irmã dela, o que deixa Nanami ainda mais envergonhada por mostrar que ela realmente estava apaixonada por ele. Mas antes que ela pudesse continuar a provocá-la, Tomoko manda ela ir dormir pois estava ficando tarde. Tomoko chama Nanami para o quarto dela e decide perguntar tudo sobre o Yoshin. Nisso Nanami começa a falar sobre a relação deles, desde quando ele salvou ela de ser atingida pela água e o balde até mesmo quando ele a protegeu do Shibetsu. Nanami começa a notar que ela estava bem tranquila se abrindo para sua mãe sobre o Yoshin. Mas nisso Tomoko decide perguntar quem se declarou primeiro e Nanami queria evitar esse assunto, pois ela sabe que nisso ela poderia deixar escapar sobre o jogo de punição. Nisso ela só menciona que foi ela, o que não seria uma mentira. Mas Tomoko a cutucar ainda mais perguntando por que ela se declarou para ele, o que faz Nanami ficar bem preocupada, pois o motivo inicial foi o jogo de punição e fica pensando que eles possam acabar odiando ela, mesmo que ela não saiba dizer quem seriam esses eles. Tomoko já encurrala sua filha dizendo que ela sabia que, quando Genichiro reclamou sobre mentiras, ela não ficou preocupada com o que houve hoje. Tomoko diz que ela entende a Nanami porque é a mãe dela e pede para que ela conte toda a história para ela. Nanami desaba com lágrimas enquanto conta sobre o jogo de punição, o que faz Tomoko entender o porquê ela só falava de coisas após eles começarem a sair. Tomoko nota que no momento, a Nanami ama o Yoshin, e ela confirma isso dizendo que não quer perder ele e Tomoko a abraça e conforta ela. Nanami pergunta se ela não ficou com raiva, mas Tomoko diz que vai guardar isso para quando as amigas dela vierem visitá-los e diz que não importa o que a motivou a falar com ele de início, mas sim os sentimentos dela no momento. Tomoko ainda diz que ela precisa resolver isso da forma certa, e diz que no aniversário de um mês deles ela deveria contar toda a verdade e deixar que o Yoshin decida o que iria fazer. Nanami aceita a ideia e diz que irá aproveitar para se declarar de forma sincera da próxima vez, mas se pergunta se estava tudo bem esperar tanto tempo assim para se desculpar. Tomoko comenta que ela está muito assustada para fazer isso agora e que seria melhor deixar para quando ela estivesse pronta para dizer a verdade. Ela ainda menciona que, enquanto isso, a Nanami deveria satisfazer todos os desejos do Yoshin. Mas Nanami pede para que a mãe dela não diga coisas que possam fazer esse vídeo ser desmonetizado e termina a conversa com a Nanami pensando em fazer o melhor que puder por essa relação.
No dia seguinte, Yoshin foi chamado pelo professor para conversar na sala dele e nisso ele perguntou se a Nanami tinha provocado Yoshin. A suspeita dele surgiu porque a Nanami chegou na enfermaria levando Yoshin desacordado e com a cabeça sangrando e pouco depois eles estavam namorando e nisso ele acredita que a Nanami estava fazendo algum tipo de esquema para mantê-lo calado. Yoshin reconhece que ele só ouvia rumores ruins da Nanami antes e lembra que eles estão juntos por causa do jogo de punição, mas ele decide dizer apenas que a Nanami é sua namorada fofa e gentil. O sensei nota que ele jamais teria dito algo assim antes e percebe que ela realmente conseguiu influenciar ele de alguma forma e menciona que ela possa ajudar ele a estudar, já que mesmo sendo uma Gyaru ela é bem estudiosa. Yoshin segue de volta para a sala, mas antes de abrir a porta ele ouve a Nanami conversando com duas garotas. As garotas dizem que os garotos que a Nanami rejeitou começaram a agir de forma diferente desde que ela mencionou que estava namorando com o Yoshin. Nisso elas começam a perguntar para Nanami o porquê ela escolheu justo Yoshin. Yoshin fica ouvindo por trás da porta imaginando que seriam amigas de Nanami. Nisso elas começam a listar um monte de defeitos do Yoshin e mencionam que ele não é grandes coisas, o que deixa ele bem triste, mas quando ele iria abrir a porta, Nanami começa a responder. Ela menciona que, do ponto de vista dela, o Yoshin é muito mais do que ela poderia desejar, ainda diz que os outros garotos parecem sem graça quando comparados com o Yoshin. Mas Nanami simplesmente trava as duas depois de dizer que o Yoshin é bem maluco, usando uma voz bem suave e maliciosa, o que faz todo mundo ficar envergonhado imaginando o que ela realmente queria dizer com aquilo. Ela ainda completa dizendo que não consegue imaginar nenhum outro homem a pegando nos braços e pergunta se todas conseguiam fazer a mesma coisa com um homem tão incrível, mas nessa hora o Yoshin decide que deveria entrar antes que essa história virasse outra coisa. No que ele entra na sala, Nanami o cumprimenta e reclama com ele dizendo que iria ter que comprar um sorvete para ela por ter feito ela esperar tanto, mas no que o Yoshin encara as duas garotas elas simplesmente não conseguem olhar direto no rosto dele. No caminho, depois de comprar o sorvete, Yoshin pergunta o que foi tudo aquilo que ela estava falando e Nanami diz que aquelas garotas não conseguiam ver o quanto ele era incrível e isso a irritou, mas Yoshin diz que não importa tudo o que ele tem de incrível. Ele está tranquilo que a Nanami seja a única a saber dessas qualidades dele, mas nisso ele faz ela travar toda a corada. Yoshin se lembra da cara que ela fez e Nanami menciona que estava apenas imitando a mãe dela, mas que por dentro ela estava tão envergonhada que estava gritando por ajuda para que ele chegasse logo antes que ela morresse de tanta vergonha. Yoshin agradece o que ela fez e Nanami pergunta se ele quer outro sorvete e depois disso eles vão para casa. Porém, algo começa a inculcar o Yoshin, pois ele notou algumas mudanças no comportamento da Nanami, começando que ela estava segurando a mão dele de forma mais próxima enquanto eles iam para a escola e, mesmo que ele ficasse envergonhado, ele não consegue resistir à carinha fofa da Nanami. O segundo foi que ela começou a fazer doces caseiros para ele, mesmo dizendo que ela não precisava, Nanami não se importava e dizia que até estava gostando de fazer isso. Mas a maior mudança mesmo foi que ele sentia que a Nanami estava tentando beijá-lo, mas ele comenta isso com o Shibetsu que fica confuso do porquê ele estava falando disso. Mas Shibetsu nota que ele estava em uma situação onde a Nanami estava começando a ser bem mais ativa e isso o deixava ansioso. Yoshin reconhece que ele tem sido a pessoa que está sempre recebendo coisas da Nanami e isso o deixa um pouco mal por ela. Shibetsu indica que ele responda a Nanami com a mesma atitude, resumindo, ele deveria agir e ele tentar beijá-la, mas isso só deixa o Yoshin maluco com a possibilidade, pois nem em sonhos ele acreditava que conseguiria. Quando ele volta para a sala, ele se desculpa com a Nanami por não poder almoçar com ela, pois teve que resolver algumas coisas, mas ela diz estar tudo bem, enquanto ela mesma parece bem corada pensando em algo que as amigas dela estavam falando. Yoshin tenta perguntar o que houve, mas Ayumi apenas diz que ele descobriria depois da escola. Quando as aulas acabam, Nanami diz que precisava comprar algumas coisas para a mãe dela e pergunta se o Yoshin poderia ir junto, nisso ela já chama ele para irem tomar chá perolado. Yoshin reconhece que tenha sido isso que elas estavam escondendo, mas Nanami faz a carinha fofa de novo e Yoshin só aceita. Nanami ainda pede para que eles peçam sabores diferentes, pois assim eles poderiam dividir um com o outro, mas nisso Yoshin surta imaginando que isso seria um beijo indireto. Ao chegarem na loja de boba-teia do shopping, Yoshin menciona que essa era a primeira vez que ele ia tomar boba-teia, já que ele não se preocupou de ir quando isso se tornou popular e menos ainda tinha alguém para ir com ele.
Nanami diz que está feliz, pois ela teria a primeira vez dele, mas a frase sai tão estranha que todos observam ela pensando muitas coisas, mas Nanami só não entende. Nanami explica sobre a Boba-Teia para o Yoshin. Depois de fazerem seus pedidos, Yoshin pergunta se poderia tirar uma foto dela e nisso ela aponta a Boba-Teia para ele, que já imagina que conseguiu um novo papel de parede pro celular. Nanami fica nervosa pois a foto que ele tirou mostrava bem ela, enquanto ela achava que seria uma foto só da Boba-Teia e diz que a foto não ficou fofa o suficiente, mas Yoshin diz que a Boba-Teia laranja que ela segurava realçava a beleza dela. Nanami pergunta se ele não estava falando da Boba-Teia quando disse antes que estava bonita, mas Yoshin consegue dizendo que ele falava dela e que por isso que ele quis tirar uma foto para ver o quão fofa ela estava, o que a deixa bem envergonhada. Nanami tenta dar o troco e pede para tirar uma foto dele, pois seria estranho só tirar foto dela. Mas no que ele se posiciona, Nanami pega no braço dela e tira uma foto dos dois juntos. Yoshin se lembra da frase do Shibetsu e tenta chamar pela Nanami, que estava ocupada trocando o papel de parede do celular. Nisso Yoshin aproveita e beija o rosto dela. Ele tenta explicar que, como estavam em um encontro, ele achou que só tirar uma foto não seria o suficiente. Mas nisso um casal vem falar com o Yoshin e a mulher pergunta quem era a garota com ele. Yoshin menciona que eram os pais dele e pergunta o que eles faziam naquele lugar, pelo menos até ele ver que os dois estavam de mãos dadas segurando as sacolas de compras. O pai dele tenta dar uma enrolada dizendo que fazia tempo que não terminava o expediente na mesma hora, mas a mãe dele já corta o papo e diz que era um encontro no shopping. Ela ainda diz que não era a primeira vez que eles faziam isso. Yoshin pergunta por que eles estavam de mãos dadas e a mãe dele pergunta se não é natural que um casal que se ama fique de mãos dadas. Depois disso, a mãe dele volta a questionar quem era a garota com ele e ainda pergunta se o Yoshin estava se forçando para cima dela e que se fosse o caso ela iria garantir de puni-lo. Yoshin pergunta por que exatamente essa foi a primeira opção que veio à cabeça dela e a mãe dele diz que ele nunca chegou a falar de conversar com uma garota. Ela ainda completa dizendo que, mesmo que ele tenha uma amiga, ainda acha inconcebível que ele pudesse beijá-la no rosto como ele fez. Só que nisso, Nanami corta o assunto e diz que ela é namorada dele e se apresenta para os dois. A mãe do Yoshin nos revela que ele tem um péssimo gosto para mangás, pois ela pergunta se ela não era uma namorada de aluguel e diz que ele andava lendo um mangá sobre isso, mas Nanami confirma novamente que ela é a namorada do Yoshin. Nessa hora, a mãe dele simplesmente não consegue manter a postura séria e pede para ouvir mais sobre isso. Eles comentam que estavam perto da praça de alimentação e poderiam se sentar lá para conversarem melhor. Yoshin pergunta se ela estava bem e Nanami diz que sim, ela estava até bem feliz, pois dessa vez era ela conhecendo os pais dele, mas preferia ter conhecido eles estando mais bem vestida para dar uma boa primeira impressão. Yoshin segura a mão da Nanami e diz que vai ficar tudo bem e que eles irão ver o quão legal ela é independente da aparência dela. Ele ainda promete que não iria terminar com ela independente do que eles falassem, o que acalma Nanami. Nisso Yoshin encara seus pais enquanto torce para que eles entendam que ela não é apenas uma Gyaru, é que ela é uma garota legal. Duas bandejas estavam posicionadas lado a lado, e à sua frente, um casal olhava fixamente para o que já ocupava o lugar. A mulher, usando óculos, começou a falar enquanto pensava, finalmente cara a cara. Tomando a iniciativa, ela disse que era mãe do rapaz, apresentando-se como Shinobu Mizumai. O homem se apresentou como Akira Mizumai, o pai, expressando sua alegria em conhecê-la. A jovem, nervosa, retribuiu e se apresentou como a namorada de Yoshinku, Nanami Barato. O rapaz, surpreso, refletia sobre o fato de que ela finalmente havia falado algo, embora isso fizesse se sentir um pouco constrangido. Surpreso com a reação dos seus pais, o jovem os indaga sobre o motivo de estarem chorando. A mãe explica que era porque nunca havia visto o filho demonstrar interesse por alguém do sexo oposto, e agora ele estava com uma garota tão bonita, o que os deixou ambos constrangidos. Enquanto a mãe começava a formular uma frase, foi interrompida pelo filho, que questionou como poderiam acreditar neles tão rapidamente, sem se questionar sobre isso, o que deixou a mãe perplexa. Ela se perguntava por que duvidaria, já que a moça não demonstrou raiva ao ser beijada, e eles já haviam segurado as mãos um do outro, o que chamou a atenção da jovem. Os pais de Yoshinku comentavam que, embora ele não fosse perfeito,
gostariam de pedir à garota que cuidasse dele, enquanto se curvavam, em sinal de respeito. A jovem então pediu que eles erguessem a cabeça, e o garoto, surpreso, ficou em silêncio. Foi então que se ouviu um tudo bem, atraindo a atenção do casal mais velho. Nanami costumava afirmar que Yoshinku era incrível, sempre elogiando os bentos que ela preparava para ele. Ela dizia que ninguém mais no mundo conseguia fazê-la tão feliz quanto ele, o que deixava o rapaz sem jeito. Os dois trocavam olhares, e a menina exibia um sorriso, enquanto o casal mais velho observava a cena com alegria. De repente, algo chama a atenção da mãe. Com uma expressão séria, ela fixa o olhar no filho e o questiona sobre os bentos. O garoto, impressionado, se dá conta de que havia esquecido que isso era um segredo. A mãe, emburrada, continua a encará-lo, enquanto o narrador menciona que aquela situação era bastante previsível. A mãe, agitada, questionava se ele estava enganando a todos, uma vez que estava lhe dando dinheiro, ele justificava que usava a quantia para os encontros. Nanami pedia para que não descontassem a frustração nele, pois era por causa dela que ele se comportava daquela forma. O pai comentava que a moça era boa demais para seu filho e pedia que ele cuidasse dela com carinho. A mãe alertava que não aceitaria qualquer desrespeito, enquanto o garoto assegurava que sempre a protegeria. Determinado, o jovem reafirmava que nunca machucaria a menina e que nunca a trairia, o que deixava Nanami entusiasmada. Observando essa interação, a mãe decidiu que ambos receberiam sua bênção para o namoro, chamando a atenção do filho mais uma vez. A mãe solicitava ao filho, já que ele tinha uma paixão pela garota, que compartilhasse algumas coisas que admirava nela. Para ilustrar, ela dizia que conseguiria mencionar inúmeras qualidades a respeito de seu marido. O garoto, por sua vez, garantiu que contaria tudo e mais um pouco, mas achou melhor parar por ali, visto que havia muitas pessoas ao redor. A mãe concordou. Em seguida, o pai pediu para que a garota ficasse atenta ao seu filho, e ela respondeu afirmativamente. Depois da refeição, o pai de Yoshinku perguntou se a jovem não gostaria que eles a levassem para casa, aproveitando a oportunidade para conhecer os pais dela. A garota negou, alegando que não queria incomodá-los com isso. O homem retrucou, afirmando que seria o mínimo a fazer em agradecimento por tudo que ela já havia feito por seu filho. O garoto pensou que isso era bem típico de seus pais, que sabiam que não perguntar seria indelicado. Então, a mãe pediu para anotar o número de contato de Nanami, caso precisasse, e a jovem concordou. Enquanto a mãe e a namorada conversavam, o filho e o pai conversavam jogando lixo no lixo. O pai disse que apesar do almoço organizado, ele estava pensando no que vai fazer naquela noite. O filho confuso pergunta ao pai se ele sabe alguma coisa. Aconteceu naquela noite, o homem disse ao filho que ele e a esposa iriam fazer uma longa viagem de negócios, deixando o filho surpreso ao perguntar quanto tempo iriam viajar. O homem disse que seria cerca de 1 mês e o filho iria terminar. Precisa ficar sozinho dessa vez? O homem então tem uma ideia ao conversar com seu filho. Ele disse que este seria o momento perfeito para o menino melhorar suas habilidades culinárias. O menino acabou admitindo que embora gostasse de fazer gyoza com Nanami, ele acabou se cansando de só comer pão com tagliatelle se começasse. Cozinhando, poderia acabar dividindo um bento com a namorada. O menino disse com segurança que esse seria seu objetivo, até que alguém percebeu. Nanami se aproximou dos dois homens, pediu desculpas por ter ouvido a conversa e perguntou se eles viajariam no dia seguinte. O homem disse que infelizmente a garota pensou em deixar os dois confusos. Ela perguntou nervosa. Envergonhada, Nanami perguntou se ela poderia ir até a casa de Yoshinku cozinhar para ele, ou seria pedir demais, pergunta que deixa os três completamente atordoados e o garoto envergonhado como um tomate. Dentro da residência de Nanami, a mãe da menina expressou que o pedido feito era categoricamente negado, o que deixou a jovem perplexa, pois ela havia recebido a promessa de apoio. A mãe, então, explicou que aquela situação era distinta daquela anterior. Yoshinku refletiu que era algo previsível, uma vez que não se tratava de uma questão simples, levando em consideração tudo o que havia ocorrido. O tempo volta ao momento em que Nanami faz uma pergunta aos pais do garoto, e a mãe responde que a questão não era necessária. Porém, os dois jovens naquela idade estavam sozinhos. Nanami interrompe dizendo que estava tudo bem, pois da última vez tudo tinha dado certo.
A mulher responde que, apesar disso, logo percebe-se a falsidade por trás do sorriso inocente da garota. Com um olhar intimidador para o filho, a mulher perguntava e da última vez, o rapaz explicou que eles haviam jantado juntos uma vez, recebendo um pelo amor de Deus da mãe. Repreendendo, a mulher questionou se ele compreendia os possíveis problemas que poderiam surgir, mesmo que por apenas algumas horas, perguntando se algo já havia ocorrido e como seria com os parentes dela. Nanami disse que tentaria persuadir seus pais, questionando se não havia objeções quanto a isso. A mãe de Yoshinku disse que não seria simples, porém Nanami, confiante, se esforçaria ao máximo. Pensando nisso, a mulher afirmou que, como ela estava tão determinada, queriam ao menos cumprimentar os pais da garota, pedindo para ela se preparar. Ao retornar ao presente, Yoshinku refletia sobre as palavras de sua mãe, enquanto a mãe de Nanami afirmava que apoiaria, mas não permitiria que os dois estudantes ficassem sozinhos à noite. Ele pensava que a mãe da garota poderia perceber sua insatisfação facilmente, mas admitia que passar todas as noites juntos seria difícil de controlar. Lembrando de uma conversa com um homem, ele reconhecia a influência positiva de Nanami sobre ele e concordava em não decepcioná-la. A mãe de Nanami então impunha uma condição. Questionada novamente sobre a viagem dos pais de Yoshinku, a mãe do garoto confirmava que seria a primeira vez que se separariam após muito tempo, e estavam preocupados em deixá-lo sozinho. Envergonhado, Yoshinku pensava que não precisava ser levado tão a sério e que não queria causar tanto trabalho. A mãe de Nanami perguntava se ela cozinharia para ele, ao que a filha concordava, mencionando a falta de habilidade culinária do garoto. Com um leve aperto no punho, ela explicava que não era por esse motivo. Nanami, envergonhada, expressava seu desejo de cozinhar para Yoshinku, revelando seus verdadeiros sentimentos. A mãe de Yoshinku ficava impressionada, os pais dos dois sorriam e o garoto, surpreso e corado como Nanami, concordava. A mãe da garota comentava que seria uma oportunidade para ele melhorar na cozinha, e Yoshinku confirmava. Levantando, Yoshinku mencionou que estava disposto a aprender a cozinhar para Nanami também, segurando as mãos de sua namorada e deixando a mãe dela feliz com a cena. Ela achou aquilo adorável, enquanto o garoto percebia seus pais atrás dele. Surpreso ao vê-lo chorando, ele foi abraçado pela mãe, que nunca imaginou que uma namorada pudesse mudá-lo tanto, e pelo pai, que comentou sobre seu crescimento. Ao se afastar, o garoto pediu para que não o envergonhassem, especialmente na frente de Nanami. A garota demonstrou admiração e, pensando no garoto envergonhado, sugeriu que teria um ótimo momento se seus pais não estivessem ali, mas acabou sendo um momento embaraçoso. A mãe de Nanami perguntou o que eles pensavam sobre aquilo, considerando todas as variáveis. Ela propôs que Yoshinku fosse jantar em sua casa, enquanto os pais sairiam, mas ele teria que ajudar a garota a preparar a refeição. A mãe dele discordou, dizendo que não poderiam impor tal situação à mulher, sendo apoiada pelo marido. No entanto, a mãe de Nanami pensou em um meio termo, enquanto a própria Nanami afirmou que ficaria tudo bem. O pai de Nanami sugeriu que pagassem pela comida que o filho comeria, para evitar problemas. O pai de Yoshinku concordou, achando a ideia boa, pois poderiam compensar pela estadia do filho ali. O casal se curvou diante do pai de Nanami, pedindo para cuidarem do garoto. O homem concordou e sugeriu que visitassem os noivos para ver o quão bons cozinheiros seriam após a volta. O casal questionou sobre a parte de noivos, mencionando que seria uma boa prática para quando fossem recém-casados. A mãe de Nanami completou dizendo que em breve seriam uma família e não precisariam se preocupar. Os pais de Yoshinku perguntaram sobre recém-casados e família, enquanto os pais de Nanami questionaram se ele não havia mencionado isso antes. A mãe de Nanami revelou que não era a primeira vez que o garoto ia em sua casa, abraçando a esposa. O pai de Nanami repetiu as palavras do garoto, deixando o casal mais novo desconcertado. A mãe de Yoshinku comentou que era típico de seu filho falar daquela maneira. O pai disse que ele era como ela, mas Nanami interrompeu. Ela disse que Yoshinku iria para sua casa e deixariam os adultos conversando, indo para o quarto da garota. Nanami sugeriu que o chamassem quando tudo estivesse resolvido. O pai de Nanami deu um leve tchau, enquanto a mãe de Yoshinku mencionou que ainda precisavam discutir as despesas de comida.
O garoto continuava sem entender e questionou se passar a noite inteira sozinhos era proibido. Então por que ficarem sozinhos no quarto dela não seria?